Bom, essa é a primeira aula de como fazer uma prancha de radiocontrole. Antes de começar a aula, eu só vou mostrar algumas coisas para vocês poderem entender. Essa aqui foi uma pranchinha que eu comprei pronta e ela tem o sistema de hélice. O que eu fiz com ela foi que eu modifiquei o motor que ela tinha, né, o sistema dela eletrônico, para ficar uma prancha mais nervosa. Depois, com o tempo, eu fiz essa daqui, que é uma prancha realmente com placa de poliuretano, que eu fiz o shape, laminei com resina poliéster, manta, tecido, né? O sistema dela também é de hélice, com a quilha aqui atrás, esse movimento. Eu surfei muito com ela no mar. Aqui é o sistema dela interno, isso aqui é um ESC, que é o regulador de velocidade. Ali dentro está o motor. Ele tem um cavocado aqui dentro, que ele é justamente onde está o chumbo, que a gente adapta nessa região, depois faz uma aplicação também de resina e manta e tecido, para que ela possa, toda vez que ela capotar, ela voltar para a posição de pé. Então, é o que é necessário, porque senão toda hora a prancha ela tá pegando uma onda lá no fundo e ela vira lá e você tem que ir lá buscar. Então ela é o sistema, ela capotou, ela sempre vai estar com o boneco para cima, que foi um boneco que eu esculpi também, mas está guardado ali, depois durante a coisa eu mostro. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um passo a passo de uma nova prancha de surf, já que com esse tipo de mecanismo náutico. Já é um turbojet. Para quem não entende do que se trata, ele é um motor potente, é o mesmo processo do jet ski, né, que faz a captação de água aqui embaixo e joga num jato potente com uma boca de 2,5 centímetros. Então vai ser uma coisa meia nervosa também, com um ESC totalmente selado, né, a prova d'água, com um receptor também que vai ser a prova d'água e um servo também à prova d'água. Então, para começar, o que a gente precisa fazer? Primeiro, eu comprei uma placa de isopor, que hoje em dia se faz isopor PO, não é, tem poliuretano, tem PO. Um você usa resina poliéster e outro você usa resina epóxi, que hoje em dia os surfistas, o Medina, todos eles estão usando esse tipo de material. Você pode ver que é uma placa sem longarina, é um isopor P6, ele é bem duro. No aeromodelismo você usa o isopor P3, que é mais molinho. Então aqui eu tenho ele, onde eu vou fazer o shape, que vai ser filmado também, como vai ser feito. Então, para iniciar de tudo, você tem que fazer o quê? Primeiro fazer um molde do tamanho da prancha que você vai fazer. Essa prancha, se você for ver, ela é até um pouquinho menor do que essa que eu fiz antes, né? Para ficar um pouco mais leve e ela não vai precisar esse buraco muito profundo. Então eu fiz ela um pouco menor. Então se faz esse molde para você saber qual é o tamanho que você vai fazer da sua prancha. Feito o molde, eu fiz o molde no CorelDRAW. Você vai colocar ele aqui para você fazer a tua marcação para onde você vai fazer o corte nessa placa de isopor. Como eu tenho uma máquina laser, o que eu fiz? Eu cortei os moldes de MDF. Por quê? Porque eu vou ter muito mais qualidade no meu corte. Então eu vou colocar uma pela frente, a outra por trás, né? Ela vai aqui por trás. Vou fixar ela, que eu já fiz com furo, com um preguinho para poder ele manter na mesma posição. E eu vou com o aparelhinho de fio, né, de corte de isopor, encaixar ele ali e vou fazer o corte dele nessa longitudinal. Para que eu tenha realmente um paralelismo e uma posição correta em cima e embaixo, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa placa, fazer um risco central nele, direitinho, dividindo as partes no centro, tanto de um lado como do outro,
E vou fazer também um risco nesse meu molde para que ele case direitinho, para que a parte de baixo e a parte de cima fiquem alinhados. Então esse é o início do que você tem que fazer. Se você não tem o laser para cortar essa placa, esse isopor ele é muito duro, você não vai conseguir cortar ele direito no estilete. Então pega, coloca o molde em cima de um MDF, corta com uma tico-tico, lixa, deixa os dois, né, sobrepõe os dois para ficar certinho, para você ter um padrão de trabalho bem feitinho. Senão vai ficar, né, vai dar muito trabalho para lixar. Então essas são as minhas primeiras dicas para você começar a fazer esse trabalho. Eu vou agora fechar aqui o vídeo. Já vou medir, então quando eu voltar, essa placa já vai estar marcada direitinho, o molde vai estar na sua posição, e vou fazer o corte para vocês verem como é que vai saindo o corte. Eu podia até tentar cortar esse isopor no laser, né? Vou lá na minha máquina de laser e poderia já cortar esse isopor direto. A questão é que é o seguinte, ele é muito duro e ele tem uma espessura de uns 10 centímetros. Então o que, que vai acontecer? Quando o laser entrar por dentro desse isopor, ele vai entrar bem, mas na hora dele sair do outro lado para fazer o corte, ele vai derreter muito. Então é capaz de a parte de cima, né, não ficar homogêneo com a parte de trás. Então vamos dizer assim, ficaria um trapézio, nessa parte de cima ela vai ficar maior e a parte de baixo vai ficar menor porque ela tende a derreter o isopor. Eu vou precisar de muita força para poder cortar esse isopor. Pode parecer, falar assim, não, mas isopor corta fácil. Não é isso. É que como ele é muito espesso, para eu conseguir passar a espessura, eu vou ter que pôr muita potência. E aí na parte de baixo, na parte de lado de trás, quando ele for realmente cortar, o provável seria derreter. Eu não fiz o teste. Podia até estar me enganando aqui. Eu não fiz o teste, mas não vou correr o risco de fazer. Eu prefiro cortar com fio, que é muito mais fácil. Tá bem gabaritado, o molde está bem cortadinho, então a questão é de tempo. Vai demorar um pouquinho mais para cortar com fio, mas vai sair um serviço perfeitinho esse primeiro corte. Por nós vamos ter o corte de espessura, né? E depois o lixamento para dar o shape certinho, tá? Então quando eu voltar, eu já vou voltar com essa marcação e aí dali a gente continua. Bom, estou de volta. Já com o molde colocado na posição, você vê que eu fiz a marcação no centro da placa, prendi o molde com os pregos, fura a placa, fura, mas depois que você for lixar, na hora que você for fazer o desgaste, para fazer o shape direitinho, esses furos vão tudo embora, tá vendo? Ó? Tudo aqui, ó, dei 1 centímetro aqui, para um lado para o outro, então, teoricamente, está alinhado. Então agora eu vou fazer o corte. Então vamos lá, já venho. Bom, então vamos fazer o corte. Eu já comecei só para ver se estava tudo em ordem. Isso aqui não é uma peça muito apropriada para fazer, porque ela é muito fraquinha para cortar esse isopor. Mas também não vou comprar uma ferramenta nova só para fazer um corte. Talvez até mude. Vai pouca energia. Vamos tirar mais um pedacinho aqui. Isso. Eu vou dar uma paradinha que eu vou tentar aumentar a energia desse fio. Pronto, vamos continuar o corte. Eu já dei um jeito aqui de aumentar a temperatura do meu fio, para que a coisa não fique demorada, né? Estou usando uma fonte de 5 amperes, que é para fazer a coisa mais depressa. Sim, agora sim. A coisa tá rapidinha. E do jeito que tava, a coisa não funcionava não. A gente vai usar equipamento que não
não é muito apropriado, é dureza, viu? Pronto. Aí, ó, a diferença de um para o outro. Então, vamos para o outro lado. Pronto, resolvido. Aqui, esse pedacinho aqui foi com o equipamento não muito apropriado. Dá uma mexidinha aqui para ver se pronto. Perfeito. Vamos tirar a forma. Agora, a próxima etapa é fazer a curvatura da prancha. Como ela vai um turbojet, aqui ela vai ter que ficar um pouco mais grossa do que normalmente uma prancha de surf ficaria. Mas é a alternativa que eu tenho para fazer. Aguarde agora a continuação.